eu conversei com uma mulher da igreja, isso antes de eu me casar, né? E ela falou assim, coloca o pé, que Deus coloca o chão. E aí, o que eu fiz? Como eu sonhava, né, com festa de casamento, eu simplesmente entrei em contato com o salão de festa. Entrei em contato com o salão de festa e fiz tudo como sem nenhum real na conta, como se eu tivesse dinheiro pra pagar. Enfim, e eu fiquei muito, eu me agarrei muito a essa palavra que essa irmã me disse, coloca o pé que Deus coloca o chão. Então, como era o meu sonho, eu criei assim uma expectativa, sabe? Tipo assim, caraca, vai dar certo. Porque eu já vi acontecendo. Se você eu quero que você me diga se você já viu, principalmente na rede vizinha, o termo, ai, Deus ama casamentos. E aí a foto daquela provisão de chá de panela, de casamento que Deus fez. E eu olhava aquilo e falei, na minha vez vai acontecer também. Na minha vez, eu não tenho, mas Deus vai prover, entendeu? Porque eu via muito isso, e isso aparecia muito pra mim, aí eu pensava que também já é um sinal, enfim, era algo que eu queria muito e eu coloquei muito em minhas expectativas. E aí eu vi que não foi acontecendo, e aí eu aceitei, falei, tá bom, não vou ter festa de casamento, mas pelo menos, tipo assim, saiu num lugar legal, bolo, lembrancinha, sabe, fazer aquela coisa. Também não aconteceu. Fiz essa lista de enxoval na minha cabeça. Eu queria uma TV na sala, queria várias outras coisas. A gente se mudou esse ano, né? Essa é outra resposta de oração. Por quê? A gente morava numa kitnet antigamente. E aí eu orei, eu falei, Senhor, eu não aceito. Antes de um ano eu tenho que me mudar pra uma casinha maior pra receber minha família. Tananã. Conseguimos. Tanto que ontem o Querubim teve uma conversa comigo e falou, viu como é que a gente teve uma evolução do Natal? Aí segura, sustenta. Era uma resposta de oração e foi respondida, mas agora ela não faz mais tanta diferença assim, porque eu quero outras coisas, entendeu? Então o que eu já orei lá atrás, e por mais pequeno que fosse, porque quando a gente quer muito alguma coisa, por mais simples que seja, aquilo dali pra gente é um sonho na hora. Aí depois vai surgindo outras coisas que a gente esquece do que Deus já fez, por mais que seja uma coisa simples, como simplesmente me mudar de casa. Não é minha casa própria, eu moro de aluguel ainda, mas tipo assim, antigamente era bem pior, entende? A gente melhorou um pouquinho, ponto. E aí, enfim, eu fiz essa lista e uma das coisas da lista era a mesa, né? Que a gente conseguiu comprar. Gente, vocês não têm noção de como é difícil 2 adultos sem ajuda de ninguém, de família, de nada, e lidar com aluguel, com coisa. Olha, eu vou te falar, não é fácil, só sabe quem vive. Não é fácil. Eu tinha noção de que era difícil, mas eu não tinha noção de tanto. Então qualquer coisinha, gente, quando a gente consegue comprar um airfryer, quando a gente consegue comprar uma coisa pra casa, é uma festa. Só quem já passou vai entender isso daqui. Então, pra muita gente, pode parecer, gente, é uma mesa. Mas pra mim, pra gente, é tipo assim, caraca, entende? Só quem já passou vai entender. Enfim, e aí, uma das coisas era a mesa, entende? Então, tipo assim, aí eu tava triste nesse final de ano porque eu não consegui tudo da lista, mas eu consegui uma coisa. E eu não tava conseguindo me alegrar por essa uma coisa, porque eu queria tudo de uma vez só. E aí o Espírito Santo falou comigo, cara, isso é espírito de ingratidão. E aí, enfim, eu fiz essa lista e uma das coisas da lista era a mesa, né? Que a gente conseguiu comprar. Gente, vocês não têm noção de como é difícil 2 adultos sem ajuda de ninguém, de família, de nada, e lidar com aluguel, com coisa. Olha, eu vou te falar, não é fácil, só sabe quem vive. Não é fácil. Eu tinha noção de que era difícil, mas eu não tinha noção de tanto. Então qualquer coisinha, gente, quando a gente consegue comprar um airfryer, quando a gente consegue comprar uma coisa pra casa, é uma festa. Só quem já passou vai entender isso daqui. Então pra muita gente pode parecer, gente, é uma mesa, mas pra mim, pra gente, é tipo assim, caraca, entende? Só quem já passou vai entender. Enfim, e aí uma das coisas era a mesa, entende? Então, tipo assim, aí eu tava triste nesse final de ano porque eu não consegui tudo da lista, mas eu consegui uma coisa. E eu não tava conseguindo me alegrar por essa uma coisa, porque eu queria tudo de uma vez só. E aí o Espírito Santo falou comigo, cara, isso é espírito de ingratidão. Isso é espírito de ingratidão. E ali aquela coisa, eu chorando, sabe? E eu falei, meu Deus, me perdoa, porque eu tava triste, porque eu não conseguia a TV, porque eu não consegui meu guarda-roupa, porque eu não consegui um monte de coisa no final de ano. Mas o que eu mais queria mesmo era a mesa, porque o meu sonho, inclusive eu não consegui fazer com as louças que eu queria, porque eu queria aquela louça, aquela coisa de porcelana e tal, pra fazer mesa posta pra minha família. O meu sonho simples era fazer mesa posta pra minha família, principalmente no Natal. Eu não consegui do jeito que eu idealizei, mas eu consegui, entende? E eu tava muito triste, muito chateada porque eu não consegui tudo. Então assim, o Espírito Santo falou, de Deus comigo, falou,
comigo, isso é espírito de ingratidão. E ali eu pedindo perdão. E eu falei, e o meu maior medo é ser ingrata. Meu maior medo é ficar uma pessoa ingrata, amargurada. E eu estou tratando isso, como eu falei, eu não tô de boa. É um tratamento, é uma coisa que a gente tem que se corrigir, sabe? Todos os dias. E aí eu percebo que não é só eu assim. Porque, inclusive, num dia seguinte eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou exatamente a mesma coisa. E eu pensei, cara, foi a conversa com ela que me deu o insight. Porque ela estava com um projeto pessoal dela, que eu acompanhei desde o início desse projeto, e ela tava há, tipo assim, anos com esse projeto parado, e agora ela tava falando comigo, amiga, eu consegui fazer isso, consegui fazer aquilo, consegui, mas eu tô triste porque isso daqui não deu certo. Tipo assim, caraca, cara, o negócio tava parado há séculos e agora andou, agora ela tá conseguindo. Mas ela ficou triste porque ela não conseguiu tudo, e isso não é isso que precisa entrar na nossa cabeça, sabe? Primeiramente, Deus não é obrigado a fazer nada. Nada. E se ele fazer ou se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Entende? Isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça. Entende? E agradecer pelas coisas que a gente está conseguindo conquistar. Mesmo se a gente não conseguir abraçar o mundo de uma vez, entende? Seja grato. Outra coisa, que eu tenho até raiva quando alguém fala, tipo assim, mesmo você, o meu marido já falou isso pra mim, mesmo você tendo isso daí que você quer, nunca vai ser o suficiente, sempre vai ter alguma coisa, sempre vai faltar, sempre vai ficar alguma coisa pendente. E eu, tipo, porque pra mim tudo vai se resolver com mais dinheiro. Mas às vezes não, muito que provavelmente não. Sabe por quê? Porque inclusive a Bíblia diz, eu acho que se eu não me engano é em Eclesiastes, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, o homem, o ser humano, ele nunca, ou muito que provavelmente não vai se preencher 100% com as coisas dessa terra, por mais que ele esteja todo, senão rico não tava se matando. É uma realidade que é dura, mas e que eu demoro, eu não gosto de admitir, mas é verdade, entende? Porque o desejo por mais, como eu falei, eu já consegui algumas coisas mesmo que pequena, mas eu quero. E o querer lá na frente impede de eu ficar feliz com o que eu já tenho, sabe? E a gente tem que jogar isso por terra, entende?